Olá, se você trabalha com alguma linguagem de programação e você já está utilizando o ChatGPT aí no seu dia a dia para te ajudar com as suas tarefas, então este vídeo aqui é para você. Eu quero aqui compartilhar algumas das percepções que eu tive já utilizando o ChatGPT para tarefas mais técnicas envolvendo linguagem de programação, mas esse vídeo também é especial para aqueles que têm aquela dúvida de se vale a pena usar a versão paga do ChatGPT ou não, porque eu só me motivei para gravar esse vídeo e trazer essas percepções depois que eu comecei a utilizar a versão paga, e aí também eu comecei a prestar mais atenção, na forma como eu estava usando a ferramenta, porque tem aquela coisa, né, quando a gente paga, a gente quer fazer um bom uso da ferramenta para que o resultado aí seja o mais efetivo possível. Então eu tive esse pensamento e comecei a prestar mais atenção na forma como eu estava utilizando a ferramenta, e eu vou, já antecipar que os resultados foram muito satisfatórios na minha percepção. Dá para ver nitidamente que o ChatGPT 4 ele tem respostas assim num nível de qualidade superior à versão free, mas os pontos que eu vou trazer aqui são genéricos, tá? Tanto para quem está usando a versão paga quanto quem está usando a versão free, porque se você não faz as perguntas da melhor maneira, você vai ter respostas rasas tanto na versão free quanto na versão paga. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui neste vídeo. Eu vou trazer algumas dessas minhas percepções de um ponto de vista um pouco mais técnico, e bora lá. Eu quero primeiro aqui fazer uma apresentação. Eu sou Vladimir Prat, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você não me acompanha e não é inscrito, já considera aí se inscrever no canal e também deixa o seu like aqui no vídeo, porque para mim isso me ajuda bastante e me anima, me motiva para continuar com as gravações. Bora lá então. O primeiro ponto que eu anotei aqui, isso também vale para quem está pagando ou para quem está usando a versão free, é você pensar em assuntos que você vai tratar com o ChatGPT e não em dúvidas pontuais. E você vai tratar estes assuntos todos na mesma thread, na mesma conversa, tá? Ou seja, uma coisa que eu estava fazendo errado no começo era, tipo assim, eu estou trabalhando e aí estou desenvolvendo tô com um problema aqui de numa função aí de transformação de dados, por exemplo. Aí antigamente você ia lá procurar no Stack Overflow, por exemplo, né? Agora eu ia lá no ChatGPT e perguntava para o ChatGPT. Às vezes vinha alguma resposta legal, às vezes não, mas às vezes vinha coisas assim muito genéricas, sabe? E quando eu comecei a ter essa percepção de que é melhor eu, por exemplo, eu vou trabalhar, sei lá, na próxima sprint com, ou vou trabalhar nos próximos dias com uma tarefa X. Então, tudo que for relacionado àquela task ou a um conjunto de features, a um conjunto de coisas que você está desenvolvendo, eu vou tratar tudo na mesma conversa do ChatGPT, porque isso dá mais contexto. O ChatGPT ele não tem a capacidade de buscar coisas que você perguntou para ele nas outras conversas, mas tudo aquilo que você já conversou com ele naquela mesma conversa, ele vai utilizando para armazenar e para dar uma resposta mais contextualizada. Então, faça isso, que isso mudou a forma como eu até tinha parado um pouco de usar o ChatGPT e voltei a usar de forma muito mais animada aí, porque realmente está me ajudando muito, essa forma aí de trabalhar, tá? Então coloque tudo na mesma conversa que for então, tipo, tentando trazer algum exemplo prático, assim, na área de ciência de dados, que é o que eu faço, né? Você vai trabalhar aí com uma análise que vai envolver alguns testes, de hipótese estatísticos, e vai também depois você vai construir algum modelo de machine learning e vai também construir alguns gráficos. Então, ao invés de você ficar trazendo perguntas pontuais, traz tudo no mesmo contexto, porque eu te garanto que a qualidade das respostas vão ser melhores, tá? Principalmente depois de algumas interações. Você vai ver como fica bem legal. Principalmente com o ChatGPT na versão paga, tá? Aí você realmente vê o valor da ferramenta. Fica bem legal as respostas que ele dá. A segunda percepção que eu quero trazer aqui é. Talvez quando eu trazer o exemplo vai ficar um pouco mais claro. Mas o ChatGPT, ele me ajudou muito a descobrir parâmetros de funções que não estão bem claros nas documentações. E olha que legal isso. Eu vou trazer um exemplo para que isso fique mais claro. No R, é comum a gente ter algumas funções de visualização de dados
alguns pacotes que eles são um encapsulamento de algumas bibliotecas, feitas em outras linguagens. Um exemplo é o pacote do R chamado eCharts for R. Eu deixo o link aqui de tudo na descrição, tá? Se você for lá na documentação do eCharts for R, ele tem alguns parâmetros, mas ele não entra em muitos detalhes de como que você consegue customizar os gráficos, porque ele vai te dizer para olhar para a documentação da biblioteca em JavaScript original, que é o eCharts, e lá sim, na documentação oficial dessa biblioteca, tem uma porrada, um monte de parâmetros. Só que é muita coisa para olhar, assim, e geralmente isso é um trabalho que tomava muito tempo de mim. Às vezes você tinha que mudar um detalhezinho, um tamanho de uma fonte, uma cor de alguma parte, e nossa, ficava ali procurando parâmetro e testando e tentando ver se a forma como aquele parâmetro é implementado lá no JavaScript, a forma como ele foi implementado no pacote R, se você estava utilizando da forma correta, isso tudo tomava muito tempo meu. E aí o ChatGPT na versão 4 me ajudou muito. Na versão free eu não estava vendo muito valor nesse sentido, mas na versão paga foi muito bom. E aí, com o caso do eCharts, por exemplo, ele me traz. Eu posso conversar com a linguagem natural, como se eu estivesse conversando com uma pessoa normal, e eu falo, eu quero mudar a cor de tal e tal parte aqui do gráfico. Aí ele vai lá, busca na documentação. Eu imagino que é isso que ele faz, né? Ele busca na documentação em JavaScript original os parâmetros que tem lá e ele é capaz de trazer a implementação daquilo para linguagem R, utilizando o padrão ali que segue a implementação daquele pacote na linguagem R. Então, isso para mim, sim, é algo fantástico, economiza muito tempo. Vem sempre correto? Não, muitas vezes vem errado, talvez até na maioria das vezes vem errado mesmo na versão paga, mas eu notei que na versão paga é muito mais assertivo esse tipo de resposta. E depois de algumas iterações, você fala, não, deu errado aqui, você cola o erro e ele vai te dando a resposta, uma resposta que funciona. Eu consegui ter resultados bem legais aí com algumas customizações de gráficos, que foram alguns gráficos bem assim, não triviais e bem diferentes que eu fiz nos últimos dias e o ChatGPT foi muito útil para mim. Espero que essa dica também seja legal para você e que você também tente fazer alguma implementação parecida. E se for o caso, deixe o seu comentário aí para compartilhar aí também com quem tiver interesse. E um último ponto que eu quero trazer aqui é que eh, ele é muito bom para ajudar a gente, o ChatGPT, ele é muito bom para ajudar a gente que trabalha com alguma linguagem de programação a buscar formas de implementação alternativas em outras bibliotecas. Como assim? Então, no meu caso aqui, que eu estava trabalhando com alguns gráficos essa semana, eu tinha um gráfico desenvolvido em um outro pacote. Vamos dar exemplo aqui do ggplot 2. Acho que não era, mas digamos que fosse, só para você entender a ideia. Eu consigo fazer um gráfico rapidinho em ggplot 2, de uma forma muito similar ao que eu precisava fazer com um gráfico interativo aí, que é o caso do eCharts. Mas eu não mas eu queria assim uma ajuda rápida de como que eu podia fazer a tradução de uma biblioteca para outra. Então você pode jogar isso no chat GPT, que ele faz essa tradução para você. Ele traduz de uma biblioteca para outra um gráfico que você já utilizou aí já fez uma série de customizações em uma outra biblioteca, e ele já consegue trazer isso já customizado para você numa biblioteca diferente. Também não vem tudo certo, mas muitas coisas já vêm corretas, e isso para mim também, nossa, economizou aí muitas horas de trabalho. E assim, esses são os 3 pontos que eu queria trazer, né, resumindo aqui, é colocar tudo na mesma conversa, que seja relacionado a um assunto mais macro, usar o ChatGPT com essas funções, assim, de essas high order functions que elas trazem parâmetros de outras funções, ele também ajuda muito a investigar os parâmetros que não estão tão claros nas documentações. E também você buscar por ajuda aí para fazer implementações alternativas de outras bibliotecas. O ChatGPT é fantástico. E a minha resposta final para se vale a pena ou não vale a pena utilizar o ChatGPT na versão paga, vale sim, na minha visão, tá valendo muito a pena ainda. E eu digo ainda porque
tá aí a ferramenta do Google, que é o Bard, para a gente testar. Eu não testei ainda, então não quero nem falar sobre isso, só quero antecipar que caso você tenha essa dúvida, será que essa ferramenta, essa IA do Google tá melhor que o ChatGPT 4 e é de graça, então não vou nem pagar. Eu perguntei para o próprio Bard, né, que é o nome da ferramenta do Google, se ele é melhor que o ChatGPT 4 ou não para esse tipo de problemas envolvendo linguagem de programação em geral. E ele mesmo falou que não, que o ChatGPT 4 é o modelo mais desenvolvido para esse fim. Então, a minha conclusão, apesar de eu não ter testado, mas eu vou utilizar a própria resposta que eu recebi da IA, a minha conclusão é que está valendo sim a pena pagar o ChatGPT. Ele realmente tem sido um bom ajudante no meu dia a dia de trabalho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma percepção parecida, algum exemplo do seu dia a dia que seja relevante a este tema que eu trouxe aqui no vídeo, deixa o seu comentário também, deixa o seu gostei aí. Se você curtiu também, deixa algum comentário aí para eu saber que você está acompanhando e que você gostou do conteúdo que eu trouxe. E até uma próxima.